Na edição de hoje do 360, vamos tentar desvendar a receita para o sucesso que é o Bistrô Pelotense, uma grande referência da área da alimentação da nossa cidade e região. Para isso, vamos falar do ato de cozinhar como uma paixão, um propósito que se tornou a profissão do nosso convidado de hoje, que é o Márcio Ávila. Eu sou o Alexandre e esse é o podcast 360. Então seja muito bem-vindo, Márcio, ao 360. E a primeira pergunta, é claro, gostaríamos de saber como que surgiu essa tua relação com a cozinha. Tu tinhas aquela pessoa em casa que era referência, que gostava de cozinhar, que até te convidava para participar ali da organização do almoço de família em casa? Bom, primeiro, legal de estar aqui, né? Poder contar um pouquinho da história do bistrô e do Márcio que se fundem, né? Nesses 26 anos. E acho que isso é uma coisa pessoal, veio desde sempre. Sempre tive prazer em estar na volta da mesa, sempre tive prazer em comer coisas legais. Acho que desde pequeno isso é uma lembrança que vem vindo. Agora há pouco ainda estava fazendo eh, uma viagem e começou a vir lembranças de coisa de muito pequeno, de gostar de estar na volta da mesa, né, então acho que isso vem. E quanto a ter referência em casa, sim, a minha avó, tive sorte de ter minhas 2 vós grandes cozinheiras, né, e sempre gostei de estar perto, fresteando. A avó que tinha maior proximidade, não tinha oportunidade de estar próxima, porque era de poder participar, porque era muito caprichosa. Aí depois de maior, sim, aí participava bastante, mas quando eu era menor, não, porque era muito caprichosa, metódica. Então, mas foi sempre uma coisa que eu admirei, uma organização de uma cozinha, como aquilo funcionava, como chegava um prato na mesa, E desde s pequeno já, então. desde sempre, talvez. E Márcio, antes, uma trajetória de mais de 20 anos, né, mas tu em algum momento chegou a pensar em seguir outra carreira, chegou a estudar outra área? Não tem quem não tenha pensado em desistir dentro do caminho, né. Logicamente, sempre foi difícil e às vezes bem duro ter negócio, e isso surge, periodicamente, vontade de ter uma vida mais normal e mais regrada, mas ao mesmo tempo isso é o que alimenta a vida. Mas tu chegou a seguir outra área antes Na de verdade, empreender? eu trabalhei com arquitetura um pouco, fiz estágio em uma construtora, eu fazia arquitetura, né, e aí fiz estágio em uma construtora. Quando esse estágio terminou, eu já fui direto para comprei um restaurante que estava em funcionamento, e aí começou a jornada. Eu sei que tu, não sei se tu gosta de futebol, se tu tens algum time, mas eu sei que tem um gol no meio dessa história aí, né? É Desse teu primeiro verdade, isso, empreendimento. é verdade, essa história é legal. Eu estava desempregado e fui fazer um bico de fotografia para uma creperia francesa, né, e aí conversa vai, conversa vem, a pessoa que tinha esse negócio mais de uma vez falou que era ruim e que era difícil todos os dias, sábado, domingo, feriado, com chuva, com sol, aniversário de filho e não. Aí ele até que um dia ele disse que queria vender e o preço era justamente do gol que eu tinha. E aí foi esse o gol que iniciou. Que iniciou Agora eu tudo. pensei que a ca o negócio o restaurante iniciou com um gol, Uhum. né. Legal. Márcio, e essa foi a tua primeira experiência profissional Isso, na área aí já da foi gastronomia? o que iniciou, onde, começou tudo, foi nessa creperia francesa, e daí teve que fazer isso rodar de qualquer forma. E entre esse sonho, assim, Márcio, de fazer da tua paixão a tua profissão, mas no momento em que tu começa a empreender, abre o teu negócio, quais foram os maiores desafios, as maiores até dificuldades ao longo desse período? Primeiro foi conhecer, né, o setor, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, que se a gente for pensar que a comida ou saber fazer um prato é a última coisa que o cliente encontra dentro de um estabelecimento, né. Talvez o último contato com a casa que o cliente
tenha de fato seja com o prato, né. A pessoa primeiro, visualiza a parte externa, depois quando adentra, cruza com várias coisas, desde a estética, a higiene, manutenção, cuidado, o que que aquilo tudo causa para a última coisa ser o prato. Acho que o que a gente aprende dia a dia é o que o cliente busca dentro do estabelecimento, né. O que que a gente também quer entregar dentro do estabelecimento, né. Porque as casas, a gente pensa que as casas elas não são para todo mundo, né. Cada casa entrega alguma coisa, isso eu não estou dizendo que não é para todo mundo só pelo valor, porque não é isso. Eu acho que mais é pelo que a pessoa busca mesmo, quando vai, seja restaurante, seja alguma outra coisa qualquer, mas quando tu vai a um restaurante, tu não busca no geral, tu não busca só a comida que aquele lugar entrega, tu te identifica com o processo, com o cuidado ou com a linha que ele tem, ou se tu gosta mais de um tipo de prato ou mais de um tipo de cozinha. Então, entender, eu acho um pouco a complexidade do setor que se vive e que é muito dinâmico ao mesmo tempo, né, e que ao mesmo tempo é muito vulnerável. Por Sim, todas as coisas, daqui a pouco tu tem um restaurante de massa e já não é e a massa já não é mais o que faz bem, tu tem um restaurante de ovo, aí o ovo vira um criminoso para a saúde, aí daqui a pouco tu tem que te adaptar a essas coisas, daqui a pouco o ovo é o salvador da alimentação, então é um setor que ao mesmo tempo é bem vulneráveis as modas, as as mudanças e tendências, desejos, isso que eu ia te e perguntar, né, isso. Márcio? E como é como é que é esse desafio de lidar com diferentes desejos, vontades de clientes, porque as pessoas são diferentes, né, e tu pensa um empreendimento para diferentes pessoas. Esse desafio, como é que ele se dá? Na verdade, isso a gente pode pensar que, assim, a gente pensa muito para nós. Nós que eu falo é na equipe que toca o bistrô o dia a dia, né. Então a gente pensa muito, o que que a gente acredita, o que que a gente gosta, como a gente acha que seja a melhor forma de servir, e a gente convida as pessoas para que aceitem as nossas ideias. Né, então, assim, ele é muito feito dentro da linha que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente até gostaria de ser cliente, né. Eu acho Uhum, que isso é uma coisa que a gente pensa importante. muito, onde a gente gostaria de estar, que tivesse, um copo bacana para servir um drink que gosta, que tivesse uma faca legal para cortar uma carne que é um pouco maior, que precisa um carinho maior, né, uma forma de servir, as coisas que podem acompanhar isso, né, e muito é em cima do que o que a gente gosta e do que a gente acredita. E o que a gente escuta falar do bistrô sempre é que é uma experiência diferente, com um conceito diferente. Eu aproveito para te perguntar qual é o que tu achas que é o grande diferencial hoje, ou pelo menos o que tu procura, tornar diferencial no bistrô pelotense? O que a gente acredita é que a cozinha é um ponto-chave para nós. Embora ambiente, a música é escolhida que toca lá, né, a gente escolheu aquela música que tá tocando ali, não é uma coisa que tá tocando ali. Nada é por acaso no Desde do perfume que ambiente. se sente quando entra lá, a gente procura escolher as coisas, a louça para cada carne, então o diferencial talvez seja receber alguém dentro de uma cozinha, né. O bistrô, a gente pensou como sendo uma grande cozinha. Eu sempre brinco que a gente tem dúvida se recebe a pessoa dentro da cozinha ou se a gente cozinha dentro do salão, né, porque a gente quis fazer uma casa aberta, não tem peça fechada, né, ali tu vai ver todo o processo. Se corta carne, sim, se corta cebola na tábua ali no balcão, né, a gente, como todo restaurante tem uma boqueta onde saem os pratos, a gente tem uma bancada grande que sai pratos, né, e a gente procura com que essa integração, porque é uma delícia. Antigamente, a cozinha era meio submundo, assim, ficava atrás do restaurante, na parte mais escura, mais longe, mais distante. O garçom trazia o prato Uhum. até fazia o link de ligar uma cozinha que era distante, escura, úmida, quente e tal, até
o cliente. Hoje, a gente procurou com que isso se aproximasse e que até virasse um pouco uma atração ficar olhando o seu prato ser feito ali, né. Uma Como a lembrança gente gosta de cozinha, a gente quis até visualizar a Numa cozinha lembrança funcionando. afetiva, parece aquela casa da avó, né, que tinha É, cozinha, tu estavas no ambiente, isso aí. onde tu te alimentava, mas também frequentava esse Isso ambiente aí, da cozinha. isso aí. E hoje isso é uma coisa legal que as pessoas gostam, a gente também gosta de cozinhar e já olhar direto o feedback ali que a pessoa botou a comida na boca ou sorriu e disse que estava bom ou já fez a cara de que não era aquilo que estava esperando e a gente pode imediatamente atuar nisso para tentar resolver e encurtar caminhos e se aproximar mais. Eu acho que a gente tem muito isso de encurtar caminho, seja na compra, seja na entrega, essas coisas. Então já visualiza direto e tenta de alguma forma resolver isso. E tem uma aproveitando o gancho da tua resposta, também tem uma relação aí do bistrô pelotense com os negócios locais, né, com a ideia de consumir produtos da região, do comércio local e de saber que quando o consumidor ele vai ter essa experiência no bistrô pelotense, indiretamente ele também está movimentando a economia da região, não só nos alimentos, mas inclusive nos itens lá do ambiente, né. Na verdade, não é indiretamente, né? É diretamente, né? Uhum. Que a gente procurou com que aquilo fosse um balcão de produtos locais, seja o piso, a cerâmica, a louça que a gente serve, tem muita coisa de uma ceramista local, né, da Renata Moraes. Tem o piso, que é da fábrica de mosaicos, né. Então, projeto arquitetônico é de amigo, né, quem fez funilaria é amigo. Então, assim, a gente procurou com que aquilo fosse realmente um balcão e uma prateleira de produtos locais, e a gente fica muito feliz quando indica a pessoa, quando alguém quer saber de onde veio a nossa louça, quando alguém quer saber do piso, quando alguém quer saber de alguma coisa dali e a gente consegue integrar pessoas, isso vira uma delícia, assim, porque é o que a gente se dispõe a fazer, né. E aproveitando para falar sobre o potencial da nossa cidade, da nossa região, pelas tuas experiências, como que tu vê Pelotas hoje no cenário gastronômico? Não só Pelotas, mas a nossa região também, tanto no estado quanto no cenário nacional. A gente vive numa região de muita fartura, né. Bom, a gente pode contar um pouco o início, a gente, começou essa história lá quando a gente brincou da compra do Gol lá, né, era uma creperia francesa. E aí realmente tinha uma venda muito pequena. E a gente foi buscar qualidade nisso, como se melhorava isso para vender mais, para ter mais acesso às pessoas e para ter um produto digno de receber pessoas. Então a gente começou a procurar produtos, farinha argentina, manteiga francesa, queijo uruguaio, né, carne uruguaia, argentina. E aí a gente achou que isso seria, azeite italiano, a gente achou que isso seria, né, uma grande coisa e que nos traria produtos maravilhosos. Realmente, são produtos maravilhosos, trouxe um resultado final super legal. Até chegar um ponto que a gente estava correndo para vir manteiga em caixa térmica, vinha de avião. Aí a gente começou a se dar conta de: "Cara, isso é o fim do mundo", né, precisar cruzar um oceano para ter uma manteiga. Aí quando a gente começa se abre e começa aí que eu te digo que foi o conhecimento, né, que a gente foi realmente conhecer o setor, e não tem como conhecer o setor de restaurante se tu não conhece a matéria-prima, se tu não entende, se tu não procura entender um pouco sobre isso, se tu não procura conhecer um pouco sobre isso, o que que a tua terra te dá, né. Então a gente foi ver que tem manteiga maravilhosa, né, aqui tem queijos maravilhosos, azeite talvez tenhamos aqui muito próximo de casa, 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros de casa, um dos melhores azeites do mundo, Excelentes produtos. né, carne nem se fala, carne nós temos a melhor carne do mundo. A carne do Pampa é considerada por todos, é buscada por todos como a melhor carne do mundo, né. Então tu vai ver que hoje a gente tem farinha de qualidade, a gente tem todas aquelas coisas que a gente buscou, manteiga de qualidade, nós temos isso tudo aqui na volta, eu acho que faltou foi
falta é o conhecimento, né, o se abrir para ir buscar essas coisas. Às vezes a gente tem a percepção que o que vem de fora tende a ser melhor do que os produtos que É, nós isso temos aí. aqui, né, de Mas forma aí errada, não quer dizer muitas que vezes. seja a forma errada, né, mas sim, eu acho que é um pouco o desconhecimento Uhum. local, né, que a gente entender que vai buscar longe azeite. Cara, hoje nós temos, sei lá, 12, 20 produções de azeite aqui na região que não devem absolutamente nada para lugar nenhum do mundo. Não vale trocar um azeite italiano pelo nosso daqui, até porque o frescor é uma grande qualidade do azeite. Então eu pegar um azeite a 100 quilômetros de casa e um outro que Sim. cruzou o oceano, né, é uma coisa lógica, né. E nessa tua experiência, tu também pôde ter contato com outros locais, né, conhecer a gastronomia de outras regiões? Quais foram as Pois é, experiências que tu pôde ter nessa trajetória? eu digo que eu sou um cara de sorte, né. Essas minhas andanças e busca por conhecer a região fez também que eu pudesse mostrar a região, né. Eu acho que isso de ir conhecer a região me levou a lugares, para estar na volta de pessoas que queriam conhecer a minha região. E isso abriu um monte de porta também para que a gente pudesse levar um pouco da nossa região para fora, através de grandes eventos, de eventos bacana, de revistas, de vários, várias atividades que foram muito legais durante esse período e que seguem acontecendo e seguem norteando o nosso caminho aí. E tu teve a oportunidade de realizar um trabalho também com o Alex Atala, que é uma grande referência da área da gastronomia. Talvez para quem não seja, não tenha um contato com os especialistas da área, não saiba da dimensão que esta figura tem para a área da gastronomia. Mas tu teve essa oportunidade também, como que foi essa experiência? Ele, talvez, para quem não seja da área, eu acho que a nossa profissão, cozinheiro, né, sempre foi uma coisa meio marginalizada. Quem não dava certo em nada, socava dentro de uma sala, escura, quente e úmida lá, que vai fazer comida do jeito que alguém disse que tem que fazer, né. Então foi sempre meio um subemprego e meio marginalizado, né. Até surgir essa figura que aqui no Brasil é uma pessoa importantíssimo. Eu acho que a nossa cozinha, que a gente fala hoje, que a gente vai na mesa, que tira foto com um cozinheiro, isso surgiu depois dele, né. É recente esse Ele é um reconhecimento marco, da isso é muito recente, isso a gente está falando coisa de 15 anos atrás, quando esse cara, resolveu fazer a coisa de uma forma boa e ele foi cozinhar produtos brasileiros, foi mostrar a cozinha brasileira, né, e realmente o Alex é uma figura importantíssima para o setor. Se fosse futebol, eu diria que ele é o Pelé do Brasil, assim, na área. Existe alguma coisa muito forte depois dele, né. E aí surgiu uma oportunidade de a gente fazer um evento em São Paulo junto, e logo em seguida disso, um convite para fazer uma receita em um livro dele. Isso é uma coisa maravilhosa, poder levar um pouco do que a gente faz aqui no sul para uma atmosfera tão grande. a apresentação da nossa região, como tu Um pouco, mencionaste anteriormente, isso né. aí. Um livro Interessante. de receitas com mel de abelha nativa, né. Então a gente tem mais de 20 tipos de abelha nativa aqui da região, Da região e mesmo. que a gente conhece muito pouco sobre isso, e que dão um mel maravilhoso, cada uma com uma especificidade. Os nossos potenciais, né. É isso aí. E eu queria saber, assim, também, a partir desse teu contato, das tuas experiências que tu teve com outros lugares, também tem muitas coisas que a gente pode aprender e aplicar nos nossos negócios, fazer essa troca de experiências com o que tu conheceu fora de Pelotas? Na verdade, a gente tem um mercado, se a gente for falar na parte financeira, menor do que os grandes centros, né, com menos investimento, mas é uma coisa muito importante a gente ter a capacidade de traduzir o que a gente vê fora para dentro da nossa linguagem, né, não é sair fazendo cópia o que faz em São Paulo, trazer para cá, o que faz em Madrid, o que faz em Barcelona,
que faz em Paris querer repetir aqui, mas sim entender o que essas pessoas pensam e tentar traduzir para nossa realidade. Eu acho que isso é um pouco o que a gente procura fazer, ser esse elo que traduz um pouco o que a gente vê nesse universo e tenta aplicar dentro do bistrô. E a nossa formação também na área da gastronomia hoje, Pelotas pode ser considerado um polo, um potencial de formação hoje na área também? Pelotas é uma das poucas cidades do Brasil que tem uma universidade pública que forma gastrônomos, né, e tem Busenac, que há muitos anos, tá soltando profissionais no mercado aí, profissionais muito bons. Busenac faz um lindo trabalho, tem uma equipe maravilhosa que está soltando a cada 3, 6 meses um grande número de profissionais para nossa região. E nessa trajetória, tu também tem a oportunidade de conhecer muitas histórias, passar por muitas situações diariamente. Tem alguma que tenha te marcado, assim, durante. Imagino que várias, né? Mas alguma que tu lembra imediatamente que te marcou ao longo desse período? No próprio lidar com clientes, com pessoas todos os dias, num ambiente de trabalho, tem alguma história marcante para compartilhar conosco? Pô, teriam várias aqui para dizer, mas tem uma interessantíssima que foi que a gente foi fazer há 2, 3 anos atrás, a gente foi fazer a festa de fim de ano da Mercedes em Olha São só. José dos Pinhais, que era quando o CEO novo conheceria uma planta nova que eles tinham feito lá. Então foi fazer um grande assado lá, era um evento muito grande para 1.000 pessoas, e estava todo mundo muito ansioso para a chegada do tal alemão CEO lá. Quando chegou o carrão lá com ele, desceu e aí foram mostrar, né, que eles estavam achando muito legal o jantar que estava sendo preparado, um monte de carne sendo assada, cordeiros inteiros, costela, eh, legumes, verduras, uma coisa bem grande, era para 1.000 pessoas, uma coisa volumosa. Quando o chefão lá desceu do carro e olhou aquilo, né, olhou, ficou admirado com o tamanho e a quantidade de carne, ele não achou nada legal aquilo, bem pelo contrário, achou horrível, entrou no carro, virou as costas e foi embora, nem ficou na festa, Antes do início da antes festa? do início da festa, porque disse que aquela quantidade de carne alimentaria o bairro dele, né. Isso é até para a gente entender as diferenças culturais, né, Culturais. as coisas como são, né, talvez venha de um lugar que não tenha esse grande volume de carne que a gente tem aqui, e nem a carne representa o mesmo percentual dentro de uma alimentação diária, né, como a gente tem aqui, né, então essas coisas engraçadíssimas. Mas logo, logo a produtora já veio, disse que estava tudo certo, tudo maravilhoso, que seguia o baile e finalizou muito bem. Venderam caminhão pra caramba lá nessa Deu tudo noite, certo, então. foi tudo perfeito. No Mas fundo, o senhor ficou bem feliz lá, mas porque venderam pra caramba. tu me despertou outra curiosidade, como é que surgiu essa oportunidade de participar de um evento desse tamanho? Pois é, na verdade, eu volto a dizer que eu sou sempre de sorte, assim, porque as coisas vão surgindo, uma coisa surge para outra. A gente até tem outra história engraçada desse mesmo evento, que uma ligou a produtora do evento para o telefone fixo do bistrô, querendo falar com o Márcio para falar sobre o evento. Me chamaram, ela falou, eu logo achei que era um amigo brincando comigo, né. Nunca imaginei que seria alguém me ligando para fazer uma festa de fim de ano da Mercedes, que viria o CEO Mas não mundial desligou o da telefone, né, Mercedes. não A primeira vez eu falei com ela e ri, perguntei quem é, e ela seguiu falando isso, e eu segui perguntando quem era, porque estava crente que seria alguma amiga falando e dizendo alguma coisa que não era. Custei muito para acreditar. Como isso surge? Um trabalho linka ao outro, assim, talvez tenha visto hoje, a rede social leva a muita coisa, né. Agora mesmo fui chamado para fazer um evento no Uruguai, em Punta del Este, com, 16 chefes de cozinha da Uruguai, Brasil, Argentina e Estados Unidos, com pessoas de altíssimo nível, assim, uma coisa muito legal, coisas que iria de cliente muito fácil, até fui de cliente em alguns anos, né, por achar isso uma referência
e ser legal, e a gente ser convidado para isso, também é muito legal. Acho que hoje um trabalho linka no outro, a rede social ajuda muito, né. A verdade talvez que a gente transmita no nosso trabalho e no nosso atendimento, talvez nos leve a essas portas bacanas aí. E Márcio, como tu havias comentado, essa parte que o cliente acaba vivenciando é parte do processo, né, de toda uma trajetória, mas também de um trabalho diário no Bistrô Pelotense. Eu queria te perguntar como que é essa questão da organização em equipe, do engajamento das pessoas no propósito que tu sonhou lá atrás e transformou numa realidade. E eu sempre tenho uma dúvida, né, a organização da equipe e o engajamento das pessoas influencia no sabor do que a gente consome diariamente? 100%, né. O negócio as pessoas que estão com a gente, elas têm que obrigatoriamente estarem sonhando junto, né. E entender que aquilo pode mudar tanto a nossa vida pela capacidade técnica, né. Hoje a gente ser melhor que ontem, né. A gente cuidar de alguma forma para que quando eu vá embora hoje de lá, a gente sempre na nossa a gente tem uma reunião de segunda-feira que a gente sempre, fala muito isso: "Quando eu for embora hoje, eu tenho que pensar que eu fui melhor que ontem ou que eu tentei, por mais que eu não tenha conseguido", né. Então, se não tem pessoas que sonham junto, isso fica muito difícil. Então, e se esse sonho junto também vai levar as pessoas junto ou não. Isso também é uma coisa bem importante, né. Afora essas pessoas tornarem o bistrô melhor, o bistrô também tem que tornar essas pessoas melhor em vários aspectos, inclusive no que cada um busca ali dentro, porque nem todos buscam a mesma coisa. Ah, querem ganhar mais, querem, mas não é o ganhar mais que todo mundo busca. Alguns é ganhar mais, ponto, beleza, e tá tudo certo. Isso não tem certo e eu acredito que isso não que tudo que não tenha certo ou errado. Outros não, outros é uma evolução cultural, acesso a coisas que não teriam, né, conhecimento, ser melhor pessoa do que ontem, né, o bistrô oportunizar coisas que não tiveram acesso até agora. Então eu acho que pessoas que sonham junto, acreditam junto e que também, têm o poder de mudar junto com o bistrô e de evoluir junto com o bistrô. Eu acho que isso é muito forte. E depois de toda essa trajetória, se uma pessoa que está empreendendo hoje na área da alimentação, te pedisse uma dica ou uma orientação, qual seria a dica que tu daria para essa pessoa? Talvez não só na área da alimentação, né, mas no ato de empreender como um todo e dessa realização de um sonho de tornar o seu propósito, né, o seu sonho, a sua paixão, a sua profissão. Importante, eu acho, conhecer bastante o setor, entender o que que se quer com isso, né. Eh, não adianta achar que porque sabe fazer uma receita, porque ganhou a mesa de um distribuidor de bebida ou uma geladeira que tem um negócio, né. Acho que talvez isso vá um pouco além, mas eu acho que é buscar informação, conhecer o setor e não parar de remar. E Eu acho isso muito forte. profissionalmente, tem aquele prato, aquela comida favorita que tu gostas de fazer? Claro que o cozinheiro tem que ter um repertório amplo de gostar de fazer, evidentemente, mas tem aquele que é o teu preferido, de repente até por uma lembrança afetiva ou porque, tu acabou, gostando de fazer ao longo desse tempo? Eu sou muito de fase, assim, né. Eu tenho fases de querer comer, de gostar de fazer. Eu acho que hoje é muito arroz. Arroz com arroz com É várias difícil quem não coisas. goste, né? Não, mas um arroz com um molho bom, pode ser com camarão, pode ser com aquele arroz com galinha da Uhum. avó, pode ser um carreteiro bom, um arroz com frutos do mar, com siri, com polvo. Acho que um arroz hoje é das coisas que eu tenho gostado mais de fazer e de comer. Com um empreendimento, assim, de tanto sucesso e reconhecido, tem alguma realização profissional que tu ainda uma grande realização, realizações profissionais a gente tem todos os dias, né, mas uma grande realização profissional que tu ainda desejas alcançar? Pois é, essa pergunta é grande demais e tu sabe que eu nunca penso nisso, assim, né. Eu não tenho uma grande
aspiração profissional, assim, é manter o bistrô estável, né, isso é uma acho que é uma realização profissional diária. Conseguir manter o Manter o bistrô estável, que tenha acesso a pessoas, que as pessoas gostem de estar lá. Acho que muito é a equipe gostar de estar lá, acho que isso é um desafio, né. depois de chegar lá, tem o desafio de manter, né, Márcio, que Eu acho também que é um grande desafio. eu vou discordar um pouquinho de ti, assim, mas eu nem acredito que a gente tenha chegado a algum lugar, assim, tu vai dizer: "Pô, mas 26 anos aí". Agora eu acho semana que vem fizemos dia 12 Perto do de aniversário. novembro, fizemos 26 anos, que a gente abriu a porta pela primeira vez. Mas eu não me considero que a gente tenha chegado, assim, a lugar nenhum. Eu acredito que a gente tem uma missão de amanhã abrir, hoje servir um lindo almoço, hoje servir um lindo jantar, né, irmos embora para casa feliz da nossa missão cumprida e de acordar amanhã e abrir e começar tudo de novo. Acho que talvez isso seja uma coisa que eu tenha e que o bistrô se perpetue fazendo isso. Acho que isso seja Desafio a diário de ser cada e dia melhor, o conforme tu desafio comentou. diário de ser cada dia melhor, eu acho que isso é a nossa busca e a nossa o projeto a aspiração profissional, assim. Maravilha. Márcio, eu sei que a mesa é um lugar sagrado para as famílias, para a gente no trabalho da gente, principalmente para o cozinheiro, né, que lida todo dia, todos os dias com a mesa ou com a bancada. Então eu gostaria de te agradecer por compartilhar a mesa do 360 conosco, contar a tua história, mas além da tua história como empreendedor, também compartilhar a tua visão sobre a nossa cidade, que é muito importante. E dizer que a gente tem uma alegria imensa de ter te recebido aqui, de ter batido esse papo e, mais uma vez aí, desejar sucesso para o Bistrô Pelotense, ainda mais sucesso, né, e que cada vez mais o Bistrô possa fazer parte da história da cidade de Pelotas e dos pelotenses. Fico muito feliz de poder contar um pouco da nossa história e do nosso dia a dia aí. É sempre legal trazer, pensar, repensar coisas que daqui a pouco tá até um pouco guardada dentro da gente, que não tá tão à mostra. Mas eu agradeço bastante. Sempre bom estar na volta da mesa. Maravilha, muito obrigado. Tá bem.